Eu sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, e estou aqui de volta com uma conversa, uma matéria mais rica, digamos assim, pelo menos numericamente. Eu não vou entrevistar só uma pessoa, vou entrevistar pelo menos duas, talvez três e até talvez quatro. E talvez eu venha a ser também entrevistado dessa vez um pouquinho, porque nós vamos conversar aqui, mais do que propriamente eu vou agir como colunista e fazer perguntas a eles. As pessoas que estão aqui comigo são Kleber Lucas, Olá, pastor Kleber Lucas, que também é compositor e cantor, que com, bom. com quem gravei um negócio recentemente por sugestão dele, que me enriqueceu muito, e sobre isso a gente vai falar, Sim. não é, Kleber? Prazer estar aqui com você. Aliás, tem sido um prazer enorme conviver com você mais de perto nos últimos um mês e meio, 2 meses, intensamente, né? No meio de uma situação tão desafiadora e conhecendo pessoas maravilhosas, estar aqui com os ninjas também, me sentindo em casa. É gozado, né, cara? A gente Né? se viu muito rápido assim. Parecia muito. Porque eu já te conheço há muito tempo, né? Eu te conheço desde sempre. Mas a impressão que você me deu foi que eu te conheço desde sempre também. É. Eu senti muito, foi muito interessante isso, Juliano. Eu estou aqui também com Juliano Spayer, que me aproximou desse mundo é, com o livro Povo de Deus. Juliano Spayer escreveu esse livro e eu li até precocemente, porque ele, por alguma razão, quis ver qual seria a minha reação. Nem me lembro direito porque que você me escreveu, mas a gente trocou uma série de e-mails, né? E você tinha terminado de escrever o livro, eu estava terminando. Como foi? Por que foi que você me procurou? Eu te procurei porque esse é um. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conhecer o Kleber. Conheci ontem o AD também. Se a gente já se conhece há muito tempo, eu pelo menos, né? Foi porque esse é um tema tão desafiador, né? Ou seja, é quase um mundo invisível para além do que a gente visita, né? Quem está em um mundo parece que não chega a outro, né? É. Então, por exemplo, o Kleber é uma grande estrela desse mundo, mas dentro do outro lado do muro, o Kleber é uma pessoa desconhecida, né? E a mesma coisa em relação ao outro mundo, né? É um mundo que não tem muito contato com esse lado de cá e que vem se chocando mais. E o convite foi primeiro porque você fez uma entrevista incrível com o pastor Henrique Vieira, né? Demonstrando, inclusive empurrando a conversa ali para limites tensos, né? Dessa questão que o cristianismo evangélico recentemente está muito associado ao bolsonarismo, né? E vocês gravaram logo depois da eleição de 2018 e falando sobre teologia da prosperidade, com entendimento, com informação. E para quem eu queria falar, era importante ter enfim, alguém que pudesse demonstrar interesse por esse assunto e dizer para as outras pessoas, esse assunto daqui é um assunto importante. O livro nasce de um trabalho etnográfico que para mim foi uma espécie de descoberta do Brasil, né? Ou seja, morei a vida inteira aqui e de repente eu chego num lugar e falo, aqui é o Brasil. E era um lugar que tinha uma igreja católica, 9 terreiros de candomblé e mais de 80 igrejas evangélicas. E eu nunca tinha É. visto isso, sabe? E aí é a questão dos mundos, né? E você foi um intermediário importante para essa conversa acontecer. E você para mim, porque você com essa conversa que você está tendo aí, você se aproximou de mim, falou do livro que você estava escrevendo, tinha terminado de escrever, estava terminando de escrever, me mandou trecho, depois me mandou o livro inteiro. E, e eu fiquei vendo mais, é, como é que eu posso dizer assim, mais detalhadamente, assim, uma questão, um fenômeno importantíssimo na vida brasileira, que é o crescimento do evangelismo, né? Do pentecostalismo, do neopentecostalismo. Uhum. É, e você sabe que isso para mim representa uma grande
um grande avanço assim no entendimento das coisas do Brasil, porque de fato o mundo que não vivencia a experiência evangélica parece não saber que ela existe, e ela hoje é enorme no Brasil e tende a se tornar, do ponto de vista religioso, majoritária, né? A tendência é se tornar majoritária, pelo que se está vendo, vem crescendo numa velocidade grande, e é uma coisa de grande importância para mim. Mas a D está aqui também, e eu acho que ele, eu quero mais que ele me pergunte do que perguntar a ele, mas eu vou perguntar também. Você é evangélico? Não, mas eu nasci numa casa cristã e eu faço parte do que aqui a gente chama de cultura evangélica. A cultura evangélica que existe nas periferias e que o Brasil conhecido, o Brasil da TV, ele não conhece esse Brasil que a avó, a tia, o primo, todo mundo é tocado pelo evangelho ou pela igreja evangélica. Essa cultura evangélica que existe, subsiste em lugares, quando a gente está falando, por exemplo, o Kleber Lucas, que é super conhecido. Se você for a um hotel 5 estrelas, os hóspedes talvez não conheçam o Kleber Lucas, mas todos os funcionários conhecem o Kleber Lucas e tantos outros cantores. Essa cultura que existe em paralelo é um dos meus temas há muito tempo. Sim. Eu falo disso há muito tempo nas redes sociais, que as pessoas precisam entender esse Brasil, e tenho falado disso, e eu conheci o Kleber assim, nessa luta contra a intolerância religiosa, e principalmente no entendimento de que a gente precisa avançar na discussão sobre os evangélicos e trazê-los para dentro de um lugar comum, onde a gente possa sentar, discutir o futuro do Brasil, em que o Brasil que eles imaginam, né, possa também ser contemplado, mas também que eles possam respeitar outros Brasis que existem, né? Então, essa mais ou menos a minha contribuição, talvez eu possa fazer já há algum tempo, né, claro, que eu já estou nesse lugar. Já é muita coisa, né? Só em dizer isso já propõe que a gente enriqueça nossas cabeças, né? Eu estou muito feliz, obrigado. Que nós enriqueçamos nossas cabeças. O negócio é complexo, rico. Eu tenho uma pergunta, posso começar? Pode. Eu posso começar? Eu ia fazer uma pergunta a Kleber, mas agora você me faz, não. Eu gostei do ritmo, você pode me interromper. Eu queria saber como é que você ia fazer uma pergunta pro Kleber. Aí a pergunta é, como é que esse encontro de vocês acontecem pra gente chegar no que a gente quer falar hoje também, que é o Deus Cuida de Mim? Então, eu quase que ia perguntar isso ao Kleber. Não chegava a ser tão inocente assim a minha pergunta, mas era em torno desse encontro, né? Pedindo uma explicação do ponto de vista dele do encontro. Mas o que eu posso lhe dizer é que na campanha para a eleição presidencial, Paulinha, que é minha mulher, teve muita participação. Eu também tive muito interesse em que a gente superasse um estágio muito, muito perigoso em que nós nos encontrávamos. E não que nós tenhamos saído do perigo, mas é um passo importante que precisava ser dado para a gente conseguir sair de algum perigo muito grande, né? E para ajudar essa campanha, a Paulinha, através, não sei quem... O Chico que fez um contato com vocês. Chico Regueira. Ah, o Chico da TV Globo, né? Isso, foi o Chico. Ah, olha aí, tá vendo? Eu fui fazer uma programação que o Chico estava organizando e preparando em São Gonçalo, porque eu sou natural de São Gonçalo, e ele estava fazendo um trabalho com periferia, com jovens de periferia que tinham talentos, talentosos, e ele estava fazendo essa pesquisa de bairros do Rio de Janeiro. E uma coisa que ele viu em comum é que, juntando lá 20, 30 jovens,
a maioria daqueles jovens foram criados, aprenderam música, arte, dança, composição, instrumento dentro das igrejas, que é esse lugar. Eu gosto muito do Bois, que vai falar sobre as igrejas negras nos Estados Unidos. Elas eram um lugar de espiritualidade, mas era muito mais do que isso. Era um lugar também de potência, de cultura, de produção de cultura, de profissionalismo, de socialismo, então, de associativismo. Então, quando ele propõe isso, é uma realidade hoje nas igrejas periféricas do Brasil. É na periferia, como o pai falou, chega num lugar que tem uma igreja católica, 9 terreiros e 80 templos evangélicos. Ali não tem só culto, só oração. Tem estudos, tem ressocialização, tem conversas, é uma oportunidade de fazer alguma coisa, de ter eu saí da comunidade quando dentro da igreja, o pastor da igreja me permitiu tocar um violão. E eu já estava com 17 anos, o pastor falou, olha, tem um violão aqui na igreja, a igreja não tem uma pessoa para fazer faxina, se você quiser fazer faxina da igreja, eu deixo você tocar e estudar violão. Então a igreja tem esse lugar. Pois bem, o Chico foi conversar com esses jovens e falou, cara, vocês todos aprenderam a cantar e tocar de uma forma tão linda com os garotinhos de São Gonçalo, que você conhece, a Paula conhece muito também, mas o que vocês ouviam? E a maioria deles falaram, Kleber Lucas. Nós crescemos ouvindo Kleber Lucas. O Chico me liga e fala assim, olha só, eu estou com uma situação, estou fazendo uma matéria, e a maioria dos jovens que eu fui conversar aqui de 20 e poucos anos, disseram que aprenderam música te ouvindo, tocando suas músicas, e eu queria saber se você poderia fazer uma entrevista com um grupo desses jovens. Eu fui lá para São Gonçalo e a gente começou a falar sobre música, sobre essa realidade que os pais estavam falando e está bem traduzido aqui no seu livro, dessa realidade que o AD também já contemplou aqui, que é a igreja, a potência da igreja dentro das comunidades. E ele gostou muito da nossa conversa e foi falar para vocês, foi falar para a Paulinha, falou assim, ó, conheci um pastor, um cara diferente. E a Paula me ligou falando, e a expressão da Paula foi linda, falou, oi pastor, tudo bem? Nós estamos na mesma luta e eu queria te convidar para vir para a nossa trincheira aqui, para a gente fazer um conteúdo. Quando ela me acionou ali, ela veio aqui para a nossa trincheira, e quando eu cheguei lá na sua casa, era realmente uma trincheira ali, todo mundo estava lá, encontrei o AD, encontrei um monte de gente querida, encontrei o Henrique Vieira, e eu percebi, a gente se percebeu ali, a gente se reconheceu. Cara, a gente está falando a mesma coisa. Por que não estarmos juntos nesse momento tão crítico, tão desafiador? E foi assim que eu já cheguei na sua casa com uma garrafa de vinho. Você lembra que eu cheguei? Me lembro. Eu cheguei com uma garrafa de vinho. Eu falei assim, eu sou o pastor que toma vinho. Aí você sorriu e foi lindo. De lá para cá a gente tá grudado aí, tá ligado aí. E no meio do caminho surgiu outro projeto da música Deus Cuida de Mim, enfim. Pois é, você sabe que a música que Paulinha propôs a você para cantar com a gente e tal, eu achei que terminou sendo o jingle assim, da campanha, da campanha para a eleição, o mais bonito e mais alegre, como é que eu posso dizer? Né? Alegre e assim cativante, que dava, sei lá, estimulava a pessoa a votar mesmo, assim, com a paródia da música do Tim Maia, né? Foi muito bem feito. Pretinho da Serrinha ajudou a fazer a letra. Mas a própria Paulinha se meteu também na letra. Ela meteu o dedo ali. E terminou ficando, eu adoro aquilo. Também. E achei uma maravilha, e gostei muito de conversar com você, encontrar e tal, eu ouvindo, e as pessoas que você levou com você eram todas incríveis, muito musicais, né? E você sabe, Ade, o Kleber, depois que já estava tudo aquilo feito, ele veio com o violão junto de mim e começou a me ensinar, Deus Cuida de Mim. E eu fiquei tateando, assim, aprendendo a pouco e pouco, e fui aprendendo e aí Paulinha disse, não, o Kleber quer gravar isso junto com você. Eu disse, pô, beleza. E e é curioso, porque, por exemplo, eu fui falar disso com um motorista que trabalha lá para casa, e
quando eu falei, ele é testemunha de Jeová. Hum. E quando eu falei, Deus cuida de mim, ele falou, todo mundo conhece. O Brasil conhece. Eu conheço tal, Que legal. conheci a música. E todo o pessoal que trabalha lá em casa é evangélico, então o pessoal conhecia a música. É. E ele me ensinou, eu aí fiquei cantando, depois fui aprendendo mais, vi gravações suas e de Aham. outros cantores também Sim, sim. na internet. E eu fui me habituando com a canção para poder cantar meio do meu jeito mesmo, né? E terminei cantando, e ele trouxe um coro, umas pessoas que cantam divinamente, sem falar nele, né? Então você imagina, eu não vou, nunca mais vou deixar de falar o que eu vou falar agora, porque você passa a vida toda ouvindo o cara, né? Aprendendo a tocar. Aí de repente você está gravando, você está lá no aquário gravando, e a pessoa está lá do outro lado vibrando, te vendo gravar. Então era um misto de sentimento quando a gente foi cantar a paródia, e ele vibrava. Eu falei, cara, que coisa, que sonho impossível, né? Uma coisa que parecia tão utópica se tornou uma utopia possível. Enfim, eu não vi o clipe até agora. Eu tenho nitidamente as lembranças das emoções, das lágrimas, da gente ali no estúdio, todo mundo chorando, todo mundo comovido por ver uma coisa tão linda sendo feita, sendo produzida, né? Foi sim, a gente ficou emocionado pra caramba, sabia? É. Mas sabe por quê? Tudo isso é uma coisa de grande importância. Tem uma importância estatística, o número, a velocidade do crescimento do evangelismo no Brasil e tal é muito importante, mas também o conteúdo, o significado da própria, como é que eu posso dizer, da própria modernidade do surgimento do protestantismo no Ocidente e como chegou aqui depois. Eu tenho, isso aqui é uma coisa que eu tenho, eu me pergunto, no seu livro essa pergunta está lá o tempo todo, mas evidentemente ninguém tem uma resposta precisa para essa pergunta, mas eu quero que você diga alguma coisa a respeito disso. Em que medida esse crescimento do protestantismo via o pentecostalismo que se espalhou pelo mundo, pela América Latina, parte da Ásia, né? E pela África. Em que medida isso é como se fosse assim, uma marola retardada da modernização que significou a criação do protestantismo desde Lutero? É uma pergunta meio... Porque sabe, eu vou facilitar um pouco mais. A gente pode sentir isso como uma sociedade historicamente mais atrasada e que está chegando mais tarde a uma coisa que chegou mais cedo às sociedades que se desenvolveram antes? O que eu percebi fazendo pesquisa de campo é sempre de onde eu falo, né? Eu não estudei religião, eu fui para campo para estudar comunicação, né? Era o assunto da minha tese. E isso, acho que, num certo sentido, me torna mais testemunho dessa experiência, porque eu fui convencido por ela, né? A história toda ela passa por encontrar evangélicos e falar assim, mas você não é nem coitadinho nem charlatão, quem é você, né? Então, encontrando evangélicos saudáveis, engraçados, brincalhões, e que dentro daquele contexto muito intenso, né, que você sabe bem desse mundo que a gente não enxerga, né, do mundo periférico, pobre,
pessoas que encontravam ali meios para viver vidas mais saudáveis, né? Me comoveu muito, particularmente, respondendo essa pergunta, a questão da leitura, né? Eu repito isso porque, para mim, como alguém que não é religioso, isso é um milagre, né? Ou seja, nesse bairro, a 100 quilômetros do centro de Salvador, tinham 3 bibliotecas. E essas 3 bibliotecas estavam fechadas. Era uma biblioteca para todo mundo e 2 em escola de ensino fundamental, que tinham sido fechadas porque faltava a sala de aula, e então os livros saíram e deram lugar às pessoas que queriam e precisavam estar ali, o que é honesto. Nesse lugar, com 3 bibliotecas fechadas, tinha uma livraria. Imagina, num bairro em que ninguém sabe ler, ou lê mal, ou tem dificuldade de se expressar. Então é um milagre, né? Se a gente desliga o som da igreja evangélica, o que você tem ali? Você tem uma aula. O sujeito está falando, abra o livro, leia, repita, fale com a pessoa que está do seu lado sobre esse livro. O tempo todo você está falando da linguagem, né? Então, eu entendo dessa perspectiva muito modesta que eu vivi e experimentei, como sim alguma coisa que pode transformar de uma maneira profunda e interessante a nossa sociedade, por esse detalhe. Porque não é que a igreja teve essa intenção. A igreja não sai por aí dizendo, venha para cá e eu te ensino a ler e escrever. Ninguém nem se dá o trabalho de ter esse crédito, apesar de ser uma coisa interessante. E, no entanto, é isso que acontece. Então, várias dessas pessoas que eu conheci, que se educaram tardiamente por causa da igreja, elas andam com o livro debaixo do braço o tempo todo. Olha que coisa interessante de se ter no Brasil, né? E andando dentro desse processo, da Bíblia para livros motivacionais, enfim, livros cristãos, e dali para qualquer coisa, né? Porque você aprendeu a ler. Então, a ferramenta está ali. Nesse sentido, eu acho que é profundamente transformador, né? Modernizante. Se Né? eu puder ter uma parte dessa fala dos pais, e também um pouco da sua provocação, né? Sobre esse boom que foi a própria reforma protestante e a proposta de Lutero das escrituras serem a fundamentação da caminhada e da fé. E isso vai provocar uma sociedade, a leitura, a Bíblia como o primeiro livro ser impresso e apresentado para a Europa toda. Enfim, eu quero falar um pouco sobre essa realidade do Brasil, mas a gente não pode negar o fato de que o sucesso dos cristianismos na Europa, seja ele do recorte católico, seja ele do recorte protestante, na sua variação, né, na sua multiplicidade, se dá, sobretudo, e talvez o sucesso e a riqueza e esse avanço europeu, se dá sobretudo pelas ideias de colonialidade. A gente não pode negar o fato de que a riqueza da Europa se dá muito pela exploração de um continente africano que é visto como um continente amaldiçoado. A gente não pode negar o fato de que, por exemplo, os Estados Unidos nasce com missionários, com a igreja que chancela a colonização do continente africano, a exploração da mão de obra humana. E você não pode negar o fato de que esses missionários tinham uma Bíblia na mão direita e na mão esquerda eles tinham um chicote. Então essa é a grande realidade difícil de ser lida dentro desse universo. Eu sou um pastor batista. Eu não posso negar o fato de que eu sou pastor de uma igreja há 10 anos e já sou pastor há quase 30 anos. Então eu não posso negar o fato também de fazer uma leitura até por uma questão de ancestralidade, por uma questão de pertencimento. Não posso negar o fato de que a igreja foi responsável pela exploração de um continente e de seres humanos que foram vistos, muitos deles como sem alma e inferiores, porque a bênção estava no continente europeu. E a chancela da colonização foi a igreja. A igreja abençoou os dominadores do continente africano e a exploração de mão de obra. Os primeiros escravizados que foram para os Estados Unidos, para a América do Norte, eles foram escravizados por cristãos batistas, presbiterianos. Então isso é ruim de se ler. Então o que se vê hoje aqui acho que é um salto a partir de 1866, quando começam a chegar os primeiros batistas, presbiterianos,
que estão advindos do sul agrário norte-americanos, derrotados pela Guerra Civil, pela Guerra da Secessão, e eles têm a intenção de estar reproduzindo um modelo num lugar que aceitasse ainda escravidão. O Brasil ainda é império. Então eles vêm para cá com essa intenção, não é de trazer a mensagem do evangelho apenas, mas é de impor um pensamento, uma ideia e uma teologia dominante. Isso acontece no Brasil. Final do 19, você vai encontrar muito, e com a República, com o advento da República, há uma expectativa dos centros missionais, que são Estados Unidos, Virgínia, Richmond, os seminários estão tendo lá seus missionários no Brasil, pastores estão no Brasil, grandes missões que estão sustentando a evangelização, mas também se tinha uma visão de que cartas escritas pelos primeiros missionários batistas para as grandes missões eram, olha, o Brasil está tendo uma oportunidade única agora. O Brasil está se libertando do catolicismo, agora vai ser o laicismo. O laicismo, que é uma ideia, inclusive, sobretudo, que vem do protestantismo, mas a ideia era o seguinte: vamos tomar o Brasil agora, vamos evangelizar o Brasil agora, manda dinheiro para a gente, porque no futuro esse Brasil será nosso. Então, quando eu vejo essa coisa do Brasil é do Senhor Jesus, eu não vejo como um pensamento atual apenas. Não. Ele está ligado diretamente a uma história de dominação, de colonialidade. Agora, o que acontece? Eu gosto do Salins quando ele fala sobre essa coisa das interações sociais. A igreja evangélica brasileira não é mais uma igreja de ideias coloniais como fora na metade, quando chega aqui na metade do 19. Muito embora você encontre parte da liderança evangélica com essas ideias de dominação, de cerco, de um projeto de poder. Isso, alguns intelectuais, alguns jornalistas, conversando com eles, conversando com algumas pessoas, falando: nós não estivemos atentos a essa realidade que você falou para mim na sua casa. Nós não estivemos atentos, alguns setores sociais, políticos, não viram esse movimento como um movimento de relevância. E esse movimento estava crescendo. É um grão de mostarda que cresce, que é a própria parábola do Senhor Jesus, né? Que ele fala que o reino é como um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, ele falando ali dentro daquela proposta, e se torna uma grande árvore. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas eu não nego o fato de que esse movimento pentecostal, especialmente o neopentecostal, nasce ou explode no Brasil através do movimento de política social, especialmente do governo do presidente Lula. O primeiro governo dele foi exatamente esse momento que os pastores, muitos desses pastores que estão aí, que fizeram oposição, foram os pastores que receberam apoio e respaldo. A própria Marcha para Jesus no Brasil é um movimento que foi reconhecido pelo presidente Lula. Então, eu gosto de elencar isso. Quando eu vi uma movimentação, estou falando demais, já vou parar, uma movimentação que as igrejas serão fechadas, o comunismo está vindo para o Brasil, vai matar crianças, não sei o quê. Eu falei, cara, é uma capacidade incrível de perder a memória da história. Porque dormiram 2002 e 2003, quando as igrejas, por exemplo, vou só trazer aqui, eles diziam que as igrejas iriam fechar, era uma coisa muito interessante, que toda igreja que não for um templo físico, que for uma igreja de garagem, vai perder o alvará. Você lembra disso? E quem legalizou isso aí? Quem legalizou, e as igrejas morriam de medo de, por exemplo, quando você fala que tem 80 igrejas na periferia, você está falando de 80 casas de oração, seja numa casa, seja numa garagem. A gente não está falando de 80 templos físicos, né? 80 templos, né? Você está falando de vários lugarzinhos ali, uma garagem. A maioria regularizada. E todos foram regularizados durante o governo do presidente Lula. A Marcha para Jesus vai ser reconhecida dentro do presidente Lula. Mas é interessante a gente ouvir também uma perspectiva de um pastor aqui, é muito interessante na mesa que a gente está falando com grandes personalidades no Brasil. Por incrível que pareça, poucos lugares você vai ter uma mesa para conversar com 2 ganhadores de Grammy, que é o Kleber e o Caetano. E em poucos lugares você vai falar com uma pessoa que está com um livro tão relevante e com um homem que é pastor e doutorando. A maioria dos pastores não chegaram no Brasil a passar por esse tipo de letramento, de estar na academia. Então, quando o Kleber está falando, é um dos pastores mais letrados que a gente tem no nosso país hoje e que fala também de uma perspectiva espiritual, mas ele também traz um lugar que dentro da academia ele prova tudo aquilo que ele está falando.
Então, eu acho que é muito interessante a gente falar desse fenômeno de entender os ganchos que vão se juntando ali e de uma igreja que vai ter uma amnésia coletiva em relação ao momento que a teoria da prosperidade, em que você vai ter troféus gospel, onde você vai entregar, sem entender, naquele momento, entregar para várias igrejas e para vários pastores concessão de TV. E entregar para eles também a possibilidade do perdão fiscal. E aí, quando chega no ano de 2022, eles começam a contar o que eu vou chamar aqui de fake narrativa, né? Você cria um documentário inteiro para provar uma coisa que não existe e cria uma história fake narrativa. Eu aprendi esses dias e eu vou ficar cada vez mais enfiado nisso, sobre a fake narrativa, documentários falsos, e eles trouxeram isso, não é? De como trazer a fake narrativa. Tem uma pergunta, posso fazer? Para eles Claro. dois ali. Porque o assunto racial estava posto, né? E o Kleber começou falando da relação do protestantismo com o tráfico de seres humanos, né? E como Catolicismo também. também né? Isso. E como é que, ou seja, a gente está falando do opressor, né? Ou seja, de alguém que leva esse projeto adiante. E agora a gente vê desse outro lado aqui essa igreja sendo espontaneamente habitada por pessoas pretas. E o racismo, ao mesmo tempo, não sendo discutido dentro do espaço. Então, eu tenho muita curiosidade para saber o que é que move esse afrodescendente a se envolver com as igrejas evangélicas, né? Nem estou perguntando isso do ponto de vista acadêmico, mas muito da experiência, né? Os processos são lentos, não apenas dentro da igreja, mas na sociedade como um todo. A igreja evangélica é a religião mais preta do Brasil, como já foi dito pelo Marco Davi, e a gente precisa entender isso. Mas outros setores sociais também você vai encontrar uma realidade de racismo, um racismo latente, um racismo visível, estrutural, e que a sociedade não discute. E por e como que você convive dentro de uma sociedade racista, onde eu sempre gosto de usar o exemplo do meu condomínio. São 350 casas, eu sou o único preto que mora no meu condomínio. Sendo que a 3 quilômetros da minha casa tem a Cidade de Deus. Então, e a sociedade olha para aquilo com naturalidade. Então, é um processo desafiador e também preciso marcar, que existem discussões hoje dentro das igrejas evangélicas. Sempre houve uma trincheira, sempre houve uma resistência. Nunca foi uma aceitação, um acolhimento voluntário. Eu gosto do Eugênio Genovese, que fala que os brancos evangelizavam os negros nas senzalas e ensinavam os hinos. E eles tinham um rigor de como que os hinos iam ser cantados. E os negros aprendiam com eles os hinos ali e tal. Quando os brancos iam embora, eles faziam a própria leitura do hino. Então, isso é um tipo de resistência. Isso é uma interação. Porque, na verdade, assim, a referência do cristianismo não são os cristianismos, mas é Jesus de Nazaré. Então, eu acho que o estudo do Jesus histórico, a necessidade que vem surgindo sobre você pensar num cristianismo não originário, não gosto muito dessa expressão, mas a partir de Jesus, o que foi realmente que Jesus disse e o que Jesus não disse. O que é a mensagem, o que foi o exemplo dele no tempo e no espaço que nós precisamos seguir, nós precisamos estar atentos. E entender também que esse processo todo de interação, nós recebemos coisas, mas nós deixamos nossa marca ali. Então a igreja brasileira hoje ela tem muito mais de negritude do que tinha no século XIX, no começo do século XX. Quando o próprio movimento pentecostal, que começa em 1911, em Belém, como movimento de fé apostólica, e a partir de 1917, esse movimento de fé apostólica, que é o mesmo movimento do Seymour, do William Seymour, na Rua Azusa. Na Rua Azusa. Esse movimento está aqui no Brasil, eles pegam o mesmo nome, movimento de fé apostólica. Em 17, do século XX, o pessoal da Rua Azusa fala, esse movimento é nosso, arruma um nome para vocês. E esse movimento se torna conhecido como Assembleia de Deus do Brasil. Então, a Assembleia de Deus do Brasil é um movimento de resistência dentro dos cristianismos, porque é uma igreja que tem, em sua maioria, pretos, que tem o Espírito Santo, que tem a glossolalia, que tem a dança, que tem uma coisa... Se você tem aquilo que o Peter o Brown vai falar sobre
o cristianismo como uma religião da mente, a Assembleia de Deus vai mostrar uma outra coisa, que é uma coisa dessa coisa corpórea, né? Eu gosto do Muniz Sodré, quando ele fala sobre a espiritualidade negra, é uma espiritualidade afrodiaspórica, ela é do corpo, ela é um corpo que se movimenta, um corpo que fica suado, que canta, que cai no chão. São manifestações análogas até mesmo às experiências religiosas de matriz africana, afrodiaspórica. Claro. Isso é lindo. É no movimento pentecostal que a pessoa vai levantar a mão, vai dançar, todo mundo vai cantar, vai corar. E nas igrejas mais tradicionais, não, aqui os corpos são inertes, porque o corpo é o corpo do pecado. No movimento pentecostal, não, o corpo é o templo do Espírito. Então, eu gosto da gente perceber que há interações, há provocações e há uma disputa de espacialidade. E nunca foi uma coisa assim, nunca houve uma discussão. Sempre houve discussão, sempre houve resistência, sempre houve interações. Principalmente quando a igreja evangélica vai encontrar o negro, né? Quando a igreja evangélica tradicional vai encontrar pessoas negras, e aí você tem, por exemplo, luterano, presbiteriano, anglicano. Aí quando chega aqui nas Américas, nesse espaço de convergência, até mesmo o movimento pentecostal, se a gente não tivesse tido a escravidão, os negros encontrar, acho que não teria sido a mesma coisa. Você acredita nisso? Porque eu acredito que, como é que você vai ter uma religião que vai encontrar pessoas negras e às vezes até muitas expressões dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo remetem a coisas muito parecidas com outras experiências. E aí a pessoa fala, o que eu tô... Tem algumas que você fala assim, que você não consegue diferenciar algumas coisas. Você fala, esse é um encontro da cultura negra com o cristianismo dos colonizadores ou dos brancos e tal. Eu trago isso. Eu gosto disso aí também. Você falou uma coisa que me chamou a atenção quando fala sobre... Eu falo muito, né? Enfim, eu falo. Mas quando a gente fala assim, um discurso do dominador, na verdade um discurso que o dominador se apropriou, né? Ele usa do cristianismo, estabelece o cristianismo, quase que o cristianismo virou uma coisa tão a partir de Isidoro, dos irmãos Sevilha, Leandro e Isidoro, século V e VI, se tornou uma coisa tão europeia que eles quase que são capazes de deslocar o Egito para o continente europeu, dizendo assim, não, olha, mas o cristianismo originário, ele nasce ali no Oriente Médio, no Egito. A história de Jesus, as histórias da experiência trinitária não são experiências do continente europeu, o Deus trino, ele é uma concepção negra africana. Então, mas a gente manda isso pro colonizador. Fala, não, isso aqui vocês que estão descobrindo, tá vendo? Fala isso aí que vocês fizeram. Mas, na verdade, a ideia de trindade, as principais bases do cristianismo é do continente africano, sim. Existe uma força, uma contribuição gigantesca do cristianismo a partir do continente europeu. A gente não pode dar pro branco europeu esse mérito, esse louro, dizendo que eles são os donos. Eles não são os donos. A gente a gente concebeu um Jesus, o Ocidente concebeu um Jesus loiro, de olhos azuis, com o corpo todo sarado. Esse é o Jesus. A Santa Ceia são de homens brancos, não tem mulheres, não tem criança. Então a gente pensa o cristianismo a partir dessa matriz. Mas existe alguma coisa que é anterior a ela e nós precisamos separar cristianismo enquanto religião, e religião é uma construção nossa, a religião não vem do céu, a religião é uma construção nossa, a nossa tentativa de identificar uma coisa, e existe uma experiência religiosa. Eu acho que o que se tem hoje, quando você pensa no negro, o que ele está identificado é com uma experiência religiosa. Eu vivo uma experiência religiosa dentro do cristianismo, sem negar as minhas origens, a minha ancestralidade, o meu histórico de família. A minha experiência religiosa dentro do cristianismo, ela não está desassociada da minha vivência na favela, comendo, bebendo, aprendendo história, arte dentro dos terreiros. É o ser o sujeito que foi identificado em primeiro lugar nos terreiros, depois foi reconhecido, foi identificado dentro de um espaço religioso dentro do cristianismo. Mas eu separo bem a religião, que pode ser dominante, inclusive muitas vezes, de uma experiência religiosa. Eu, como sou mestiço e de formação católica, basicamente de família católica, ambiente católico, mas com uma presença
uma proximidade muito grande que se tornou maior por causa de minha curiosidade por todas as coisas, com as religiões de matriz africana, porque o Brasil, assim como os Estados Unidos e os outros países das Américas, é um país que nasceu da violência Da conquista, né? da conquista colonial, né? Então, do colonialismo. Então, essa barra que você se referiu é pesada em todos os lados. Mas do meu ponto de vista de formação católica e próxima das religiões de matriz africana, eu me pergunto ou eu te pergunto se não há talvez um desequilíbrio em importar o modo como os norte-americanos encararam isso, tiveram que encarar isso, porque lá não tem candomblé, lá não tem umbanda, lá não tem muitas palavras africanas dentro do inglês americano. Lá não tem muita miscigenação, aliás era proibida. Sim. E eu, aliás, já era adulto quando no sul dos Estados Unidos não podia. Preto não entra aqui, estava escrito na porta. Até então, hoje tem uns lugares assim, né? Eu ficava chocado, mas deixou de ser legal. Uhum. Era legal. Então eu tenho eu fico me perguntando o que é que tudo aquilo que eu aprendi na minha formação, que peso tem para mim mesmo, né, dentro dessa configuração nova, entendeu? E também, por exemplo, o crescimento da coisa evangélica no Brasil tem muita presença da força cultural dos Estados Unidos, né? E eu fico pensando que em tudo há muita presença da força cultural dos Estados Unidos, não só no Brasil, no mundo todo, não é? No mundo todo. Mas nós existimos com uma experiência peculiar nossa. Sim. E eu fico me perguntando como a gente deve agir dignamente e também, como é que eu posso dizer, equilibradamente, né? ao que é a nossa experiência peculiar, entendeu? Porque eu às vezes penso, mas por que na minha geração tantas famílias negras botaram o nome dos filhos Jefferson, Wellington, nomes muitas vezes de presidentes americanos brancos que tiveram escravos negros. Sim. Né? A própria vinda da coisa protestante, pentecostal e neopentecostal não seria em grande parte um dos aspectos dessa presença do chamado soft power americano, né? Que é o poder da parte cultural, da parte que não é só dinheiro e armas e coisa material. É uma provocação. Muito bom isso, até porque tem uma resposta bem imediata. Que quem vem eu estou louco para saber o que é que você tem. Tenho certeza que você tem. Quem vem para cá do século XIX não são as igrejas da resistência que estavam lutando ali pela liberdade. Quem vem para cá são igrejas, são missionários e pastores que tinham ideias coloniais. Você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino, porque eu gosto da provocação do Fanon, quando ele diz que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro, mas descolonizar-se a si mesmo. Então, eu tenho um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. No final da Santa Ceia. No final da Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia, Eucaristia, e canta Alvo Mais que a Neve.
Porque tem uma melodia, porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Alvo mais branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm, você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravos? Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que você está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa batalha, falam, cara, não sabia disso. Então, são essas provocações que estão acontecendo ao longo dos últimos anos, mais evidenciado nas mídias e dentro de igrejas e universidades, onde a gente está provocando, está questionando isso. Por que a igreja evangélica brasileira, de pretos, de maioria negra, continua cantando Alvo mais que a neve? Ela tem uma memória afetiva, tem uma memória familiar, uma memória cultica, uma memória de pertencimento, de inclusão social, porque também nesses espaços que negros periféricos vão ser chamados pelo nome, e não vão ser chamados de Mané, ou de Zé, ou de Paraíba, ou de Cabeção, ou de Preto, mas vai ser chamado pelo nome. Então tem uma memória, tem uma dívida quase que histórica ali. Foi ali que o meu nome foi falado pela primeira vez. Foi ali que meus filhos foram batizados, que eu cantei na igreja. Eu trabalhava como porteiro em Copacabana, em Ipanema, mas quando eu chegava lá na periferia, eu não era o Zé, eu era o irmão José. Então essa coisa, fica uma dívida também, que é uma coisa linda, mas fica uma dívida histórica. Então vamos cantar o sangue de Jesus, que é rubro, vai me tornar branco. Porque é isso que acontece com o cristianismo. Né? Essa mensagem está subentendida ali. Então eu entendo o que você está falando e a minha resposta é essa. A mensagem que chegou para o Brasil na segunda metade do século XX, que perdura em muitos púlpitos dominicais, é uma mensagem branca, é uma mensagem de embranquecimento. Mas existe uma resistência que cresce no Brasil e cresce bem, cresce forte. Você vai ter um pastor, inclusive, muito famoso, que é pastor político, que ele vai falar na frente de todas as câmeras que o negro, ele é uma raça amaldiçoada. Você lembra disso? Quem falou isso foi o Marcos Feliciano. Ele falou. Agora, o discurso do Marcos Feliciano não é um discurso isolado, ele não está falando sozinho. Ele diz. Eu não sabia que ele disse isso. É porque a igreja ela vai ter que definir o que as pessoas negras elas podem ser escravizadas. A primeira vez que a gente tem uma leitura que fala que pessoas negras podem ser escravizadas, me corrija por favor, é Adum Diversas. Exatamente. Adum Diversas. É a bênção da igreja. É a bênção da igreja em 1400 e sei lá o que. 1492. E que ela diz o seguinte: pode escravizar sim. Esse é um documento da Igreja Católica. Ele diz exatamente isso. E a aí, Igreja Católica teve... E a partir desse momento, a gente vai encontrar uma narrativa para que se possa escravizar. E uma das mais famosas narrativas é de que pessoas negras são descendem de um filho amaldiçoado de Noé, chamado Cão, e por isso essas pessoas são pobres, por isso esse continente a gente pode fazer, e tem gente que pensa isso até hoje. Tem gente que prega isso até hoje. Então, é muito duro também de ouvir coisas de uma pessoa virar pra mim isso aí a gente não pode, não vou jogar outras religiões aí, mas tem uma religião muito, muito usada pela classe média brasileira, de um certo doutor francês, que os livros dele são racistas no nível mor, e ele fala que não precisa nem educar negro, porque é um grupo que nem vai evoluir nessa vida. Fica essa ficha aí, de que nem vai evoluir nessa vida, e tudo que é branco de classe média adora essa religião. Então, assim, as justificativas para que pessoas negras possam ser escravizadas, possam ser vistas como menos, foram usadas com motivos religiosos durante muito tempo. E aí, quando chega uma pessoa como Kleber, como Luciano, que vão
Juliano, que vão falar assim sobre uma outra experiência, sobre a leitura, uma experiência de, olha só, tem que incluir outras visões também. Algumas pessoas ficam reticentes e começam a falar que não pode ser de Deus. E esse é o grande ponto, que às vezes eles vêm com dados, números e fatos, e a pessoa fala assim, Deus me falou que não é isso. E aí isso é um grande problema também dentro dessa discussão. Eu confesso que eu estou muito afim de ler esse livro, meus pais. Eu vou começar a ler daqui a pouquinho. Por uma dica do Caetano, do Chico também. O Adê falou do livro também para mim. Eu falei desse livro. O Leonardo falou para mim do livro. Só gente boa. Então, deve ser muito bom mesmo esse livro aqui. É bom, sim. É muito bom. Os brasileiros deviam ler. Todos os brasileiros deviam ler. Explica o Brasil. Para saber quem são os evangélicos e por que eles importam. É interessante que foi um livro que ele meio que mandou em mim, né? Porque não era o assunto, mas ao mesmo tempo era muito incômodo, sabe? Perceber como as pessoas que vêm de onde eu venho, ou seja, de um ambiente de esquerda, universitário, na USP, ou seja, tão bem informadas, ignoram esse assunto. É curioso dentro do jornalismo, mas eu acho que vale para outros lugares, né? A gente estuda a história da arte, faz crítica disso, fala sobre política, e num país que é tão religioso, em que a religião tem essa importância toda, não estuda a sociologia da religião, né? Como um elemento importante. Eu acho que diz alguma coisa sobre esse país, né? Ou seja, o quanto que quem está desse lado, num certo sentido, vive uma lógica invertida, né? Que é um outro país. É um país em que todo mundo é alimentado, todo mundo tem seguro de saúde privado, manda filho para... Então não tem nada a ver com o país que a gente vive, né? E nesse lugar invertido, esse assunto da religião é um assunto desinteressante, né? E que, por se entender que esse assunto é desinteressante, acaba ficando ainda mais afastado do país, né? Ou seja, e é curioso mesmo da nossa lógica, né, do país, porque no final das contas, quem escreve em jornal, quem gere uma empresa, quem mesmo ensina na universidade, não é que tem uma ligeira curiosidade ou já leu a respeito, ignora esse assunto, sabe? E é um assunto gigante, né? Não necessariamente do protestantismo, mas da religião, né? Ou seja, a religião é quase uma coisa tola, besta, desinteressante, né? Que não deve ser falada. Mas é importante, a Marina fala isso com frequência, né? Como é que você deixa de dialogar com as pessoas que entendem que isso é importante na vida delas, né? Você está falando do Brasil, né? Essa coisa que é um desafio também de se ver, de perceber esse Brasil que é multicultural mesmo. E você encontra igrejas. Eu viajo muito pelas igrejas há 30 anos já, 33 anos que eu viajo pelo Brasil todo. Lembro que a primeira viagem que eu fiz foi para Goiânia, em 88. Então de lá para cá não parei mais de viajar, não apenas para as grandes capitais, mas para o interior do Brasil, descer, pegar um aviãozinho em Manaus, viajar 2 horas, e num anfíbio, descer num rio daquele ali, entrar numa lancha, viajar mais 8 horas e chegar lá e encontrar 10 mil pessoas me esperando, cantando 1h30, 2 horas minhas músicas. Eu ficava pensando, como é que eu cheguei nesse lugar aqui? Como é que eu desço em Manaus, 2 horas, desço no rio, no anfíbio, pego uma lancha, aquela voadora, e viajo 8 horas para dentro, e tem um povo ali esperando. Eu falo, cara, e esse povo tem cultura, tá produzindo conhecimento, tá produzindo ideias, tá produzindo uma coisa deslocada dos centros, né? Dos centros. E você percebe a igreja ali presente como promotora, porque quando eu comecei, há 30 e poucos anos atrás, garoto, né, Caetano? Comecei garoto. Há 30 e poucos anos atrás, você tinha dificuldade de ter som, de ter instrumento, levar instrumento, deslocar, levar uma banda. Era muito desafiador. Hoje você chega e já está tudo lá. Tem palco com LED, com som,
e tá tocando, e a tua música tá sendo cantada, você fala, cara, o que é isso? E tem gente tocando pra caramba, tem músicos bons pra caramba, e eles aprenderam a tocar onde? A maioria deles dentro de igreja. E através da internet eles estão fazendo curso, estão fazendo vídeo aula, pegando aula com os melhores guitarristas do Brasil. Eu acho legal você ver essa coisa que eu acho importante dentro desse lugar da cultura, né? A ideia do presidente Lula de ter a cultura ali dentro das capitais, eu acho incrível, porque você vai estar em contato com uma produção que não é São Paulo cêntrica ou Rio cêntrica ou Sudeste cêntrica, mas é uma coisa que está sendo feita lá. Você fala, caraca, é isso mesmo? E você chega e vê alunos que fizeram videoaula, que estão estudando, e eles às vezes são muito mais excelentes, muito mais aprimorados que pessoas que às vezes têm muito mais facilidade. Então, eu gosto de pensar nesse papel também dos evangélicos enquanto promotores de cultura. E isso precisa ser visto como cultura. Isso precisa ser visto como relevância, porque é uma grande maioria de evangélicos no Brasil que está fazendo diferença, como o Caetano falou. Já está se tornando maioria evangélica no Brasil nos próximos anos. E se a sociedade, de uma forma geral, não lançar um olhar para isso, e se os movimentos sociais não lançarem um olhar para isso, vai ficar para trás. A gente correu um risco grandíssimo por uma displicência de alguns setores de esquerda que não olharam para esse movimento com autocrítica. Essa autocrítica precisa ser falada. É claro que eu estou vendo isso, que eu sou prova disso. Eu sou um pastor batista que dialoga a partir da esquerda. Então, existe um movimento que está acontecendo e precisa acontecer mesmo. Precisa ser visibilizado, reconhecido e apreciado o trabalho que é feito na mudança de milhares e milhares de pessoas no Brasil. Interessante isso, sabe? Porque com frequência eu converso com pessoas assim, acho que o AD também, são pessoas que estão no mundo evangélico sinalizando na direção da esquerda, e fazem isso e muitas vezes não são acolhidos, né? São acolhidos de uma maneira às vezes muito prática, muito eu quero o seu voto, mas não há assim um interesse, uma disponibilidade, uma generosidade, uma vontade de escutar, né? O Henrique Vieira fala isso com frequência, né? Eu vi um comentário muito bonito que ele fala primeiro sobre o qual deveria ser o ponto de partida desse diálogo, né? Ele fala colocar a cartilha debaixo do braço e escutar, né? Saber quem são essas pessoas ali do outro lado. E daí ele fala de um negócio que eu acho revolucionário, que é disputar, porque isso desafia as pessoas mesmo, né? Ele fala amor, família e vida. São termos que a gente entregou. A gente não é que foi tirado da gente, porque ele diz a família é uma coisa que promove o patriarcado, então não pode falar de família, sendo que a família é o que sustenta essas pessoas, né? Ele fala, você não pode falar de vida, porque você defender a vida é você ser contra o aborto, daí você entrega a vida também, como um elemento de debate. E ele fala também do amor, porque o amor é brega, né? Porque o amor é romântico, etc. E morreu aí a possibilidade de conversa, né? A partir de um idioma que seria um idioma possível, né? Assim, interessante. Ele fala então nessa ideia, né? Você pode falar sobre a questão, por exemplo, das outras sexualidades, além de homem e mulher, se você fala a partir do idioma da vida, né? O que é que você prefere? Ele diz. Você prefere ver duas pessoas do mesmo sexo que se amam, né? Mesmo que isso cause escândalo, você prefere essas pessoas mortas? É o idioma da vida. E é um idioma que cria, mais do que você falar, você é burro, você não estudou, vai estudar, você não leu o livro tal. É uma coisa que coloca a pessoa num lugar diferente, né? Fala, não, peraí, deixa eu pensar. O que é que isso quer dizer, né? Você possibilita a conversa. Eu queria trazer uma pergunta também para o Caetano em relação a isso. A gente falou de família, o Juliano falou de família, e você é um homem ateu, correto? Ou não? Não muito correto, eu já fui. Já foi? Ah! Eu adoro essa coisa. É estranho. Dialética do Caetano. Calma, o que é? É estranho. Eu ia falar de uma coisa totalmente diferente. Me lembrei de um amigo meu que disse que a direita brasileira
fica copiando muito o cinturão da Bíblia, né? Bible Belt. E que a esquerda fica copiando as políticas identitárias da universidade, dos democratas americanos das universidades. É mesmo. É verdade, eu quase que cortei sua pergunta, mas você perguntou se eu sou ateu. Eu já fui ateu. Você sabe que tem uma música minha de muitos anos atrás que diz assim, tem um verso que fala assim, logo eu que criei que não crer era o vero crer, hoje oro sobre patins. É um versinho de uma música rápida, assim. Porque é engraçado, né? Mas no período do tropicalismo, eu entrei para cantar É Proibido Proibir, eu gritava todas as vezes, Deus está solto. Sim. Porque era como se eu tivesse reprimido, porque eu era antirreligioso, me tornei, por ver muita hipocrisia. Claro. Quando você se aproxima de pessoas que têm poder em estruturas religiosas, você encontra muita hipocrisia. E você tem 12 anos, 13, vai vendo hipocrisia, 14, 15, você vai ficando com raiva. Entendeu? Você vai ter que moldar sua vida obedecendo a regras religiosas impostas por pessoas que, na verdade, são hipócritas. Então você fica com raiva daquele... E depois tem um negócio de gostar, como aí já é uma coisa quase nietzscheana, né? Deste mundo, o único mundo que nós temos. É o mesmo. E aí, então, eu tinha um tipo de antirreligiosidade, assim. Mas com o tropicalismo, que é engraçado, porque o tropicalismo era uma aceitação do que parecia inaceitável. E aí religião entrou de novo. É engraçado isso. Por isso eu entrava gritando, Deus está solto. Que é uma inversão do ditado comum, que é o diabo está solto, né? Se diz muito, é uma coisa até no carnaval ou de brincadeira, não tem nem muito peso assim, não é? Então me veio na cabeça essa ideia de Deus está solto. Mas a pergunta sobre... Isso era só um detalhe. Mas eu gosto, porque você sempre traz uma coisa muito interessante, sempre em todas as conversas vai trazendo, e aí fala um pouco desse interesse pela religião e de como é que esse interesse culmina na canção que a gente vai ouvir daqui a pouco. E sua experiência pessoal com religião dentro de casa. Olha, eu cresci numa casa muito religiosa. A família era muito grande, todo mundo católico e tal. Depois eu tive muito contato com gente do candomblé e na minha família de adulto eu tenho pelo menos um filho evangélico, o que é uma coisa para mim enriquecedora. E eu tenho muitas conversas muito boas com ele. Assim como estou tendo aqui, como já tive com o Kleber, já tive com o Juliano um pouco, porque a gente mais leu do que conversou, né? Um ao outro. E então eu acho que religião não é uma dimensão que não pode ser esquecida, entendeu? Deixada de lado. Vamos ouvir a música aqui, né? Do Kleber Lucas, que ele me induziu a gravar com ele, que eu acho uma beleza. Eu não assisti ainda o clipe, eu estou numa expectativa gigantesca. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Pô, desculpa. Não, tudo bem. Estraguei a maquiagem. Não, você quer uma
Algo pra lavar o rosto? Tem um lenço aí não, lenço? Ninja? Fiquei, todo mundo Tá travou. pedindo um lenço. Caraca, cara, que coisa linda. É bonito. Lindo. E o coro, né, também é... A música toda, o significado, o momento também, né, que a gente está vivendo. Tudo dessa Foi, música. cara, isso foi Kleber que chegou pra mim, ficou tocando, insinuando, terminamos fazendo. Ficou lindo. E foi até bom, né? Ficou um arranjo bem simples. Teve a essência, né? É. Porque é a canção. É a música, é a letra, é a melodia. Não tem. Caraca. Tu não tava esperando, não, Kleber? Ele não viu. Não, eu já. Antes de começar o play, que a gente já tinha visto, né? A gente já tava emocionado. Pô, foi mal, cara. Não. Eu não tinha visto nada. Eu não tinha visto essa versão, Caraca. que é a versão que ficou pronta, que aparece mais o coro, uma opção de coisa. Aí ficou melhor. Né? Ficou mais bonito ainda. Foi mal. Foi mal nada. Porra, Kleber, que maravilha você. Caramba. Foi mal, gente. Foi ótimo. Posso dar uma dica? Eu acho que é Posso dar uma importante. dica? Eu lavo o rosto. Posso dar uma também. dica? Não segura. Pois Se você é. tenta segurar, Não vai. não vai acabar Não nunca. acaba. Solta que Pode, sai, deixa Isso acaba. aconteceu. Solta. Isso aconteceu. Entendeu? Caraca. Mas é uma coisa incrível mesmo, porque ele foi lá para gravar outro negócio, eu achei maravilhoso conversar com ele e tudo, e como ele cantou o outro negócio. Mas quando ele veio cantar essa música para mim, ficou cantando, a gente aí foi. Mas no dia que a gente cantou a primeira vez, ainda não estava assim. Não. A gente já chorou. Já chorou. As meninas choraram, você chorou e eu chorei. Eu fico emocionado. É uma coisa importante para. E não tive tempo nem de pensar, não foi. Aconteceu. É que assim, a arte ela tem realmente essa possibilidade de transpor mundos diferentes, né? Não poderia ter backgrounds mais diversos, mas a arte ela consegue unir o improvável. E não tem jeito, né? No momento que a gente está vivendo aqui do Brasil, assim, sem arte vai ser impossível a gente voltar a ser um país, uma nação, né? Um povo. Se é que um dia já fomos, mas a arte tem um papel conciliador, né? De transpor, de construção de pontes e por mais que uma ala significativa do povo brasileiro não quer isso, né? Porque uma das coisas que tem assustado a gente nessas últimas semanas é que mesmo depois da eleição, a gente fala em reconciliação, a gente fala em perdão, a gente fala em construir pontes, isso é recebido com ódio por aqueles que deveriam fazer isso por excelência, né? Que é uma ala do cristianismo ou do evangelicalismo que não quer saber, né, de reconstrução de pontes, de laços, né? E eu acho que quando ele me falou que vocês tinham gravado, eu não sei se você... Enfim, eu queria muito ouvir, né? O Juliano também, a gente tem trocado muita ideia e tal. Falou assim, cara, tudo vai depender, tipo, como isso poderá ser recebido? Eu falei, cara, a gente pode conjecturar milhões de coisas, mas a gente precisa ouvir. E tem um negócio especial que acontece quando a arte encontra a pessoa, né? E eu acho, né, que isso, de maneira especial, não vou nem dizer que esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não existe. Existe isso que nós temos, é essa música, é esse registro, é esse encontro, entendeu? Que se materializou. É um encontro que houve, mas que se materializou em música. E
bom, a gente que faz arte, a gente acredita nisso, né? E a gente que acredita em Deus, a gente acredita num Deus artista, né? Um Deus que criou a arte, que todas as expressões artísticas de alguma dança, forma... né? Um Deus que dança. É incrível, porque é engraçado, eu estava falando desse negócio que você perguntou, negócio de ter sido antirreligioso, ter me dito ateu, não sei o que, depois mudei, mas mesmo em qualquer, não no princípio logo não, mas do Tropicalismo em diante, minhas músicas quase todas, eu estou fazendo um show agora, eu digo, pô, mas essa música fala em Deus, a outra também, a outra, entendeu? Umas 4 ou 5 músicas das que eu canto nesse show da agora falam em Deus. São músicas que eu fiz em 70, 80, nos anos 90, 80, 70. Eu acho engraçado você dizer que é ateu, porque é quase um label, né? Assim, porque o seu trabalho ele fala tanto do sagrado, né? Muito. Ele fala tanto do encantado, ele não é uma coisa situada numa realidade precisa e material, né? Então você está o tempo todo dialogando com o mundo mágico, né? Cara, mas eu gosto muito do mundo material, eu acho mas eu que criei que não crer era o vero crer, é uma coisa assim. Eu acho que introduções precisam ser feitas aqui para quem voltou com a gente depois do clipe e tá vendo mais um participante aqui na mesa. A gente está aqui sentado também com o Leonardo Gonçalves, que se junta a nós também. Ele já trouxe aqui dentro da mesa algo sobre o Deus Cuida de Mim, um momento de muita emoção. Seja muito bem-vindo também, gente. Leonardo Gonçalves. Obrigado, Ade. Léo, prazer estar aqui com vocês. Me permita ele chamar de Léo, Por porque favor, é assim que eu por ouço os favor. seus amigos lhe chamarem. A que você atribui essa decisão da maioria das lideranças evangélicas de apoiar o atual presidente e de se opor ao que quer que não seja ele nesse momento? Ou no momento da eleição, pré-eleição? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu Tenho acho certeza que já, mas eu quero eu ouvir. acho que claro, não. É que retomando, né, para o público talvez, mas situando, eu acho que existe o cristianismo, ele lida com o bem e o mal. A gente fala sobre isso, entendeu? Existe um perigo da simplificação. Esse perigo acho que todo mundo corre, mas nós cristãos tem uma frase que é de um teólogo famoso, escritor famoso, escreveu Nárnia, C.S. Lewis. Ele fala uma coisa bastante difícil de engolir, né? Ele foi um teólogo, um apologeta, um cristão convicto, e é amplamente aceito, né? C.S. Lewis não é um nome polêmico da teologia que estou trazendo, mas ele tem essa frase, que é uma frase muito difícil, que é: de todos os homens maus religiosos são os piores. E eu acho que existe para a gente que está preocupado, a gente que eu digo, eu me incluo, né? Nós cristãos que estamos preocupados com essa questão, essa luta cósmica que a gente entende como sendo a luta do bem contra o mal, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo é muito fácil a gente incorrer em simplificações. E eu estava olhando isso no Twitter agora, um teólogo que eu sigo, o Vitor Fontana, ele falou assim que a simplificação, né, ele usou outra palavra que eu não lembro agora, um termo maniqueísmo, né? Maniqueísmo é simplificação. Ele escreveu uma frase que ele está citando Agostinho, né, o teólogo do começo, né, nos pais da igreja, né? O maniqueísmo, a simplificação, não é apenas errado, mas é heresia. Só que a gente esquece disso. E a gente... É uma tentação muito grande esse nós versus eles. E isso ter sido desvirtuado e transformado numa disputa religiosa... Quer dizer, a disputa... Bom, a nossa principal reclamação é a instrumentalização da religião para fins políticos e a instrumentalização da política para avançar uma agenda religiosa, né? Então, assim, há muito tempo
não somente eu, não somente Kleber, mas muitas pessoas, somos contra sequer existir uma bancada evangélica, porque o Estado não deve ser instrumentalizado para avançar a agenda de um grupo religioso, né? Porque isso fere a laicidade do Estado, né? Então, isso não é essa nossa reclamação, esse nosso incômodo, para não dizer nem reclamação, e não só nosso, mas de milhares, se não milhões de evangélicos, ele vem antes da disputa de esquerda e direita. A gente se incomodava disso quando, né, existem vídeos disso, registros disso, quando, por exemplo, o pastor Marco Feliciano fazia campanha para Dilma dentro das igrejas, a gente também já era contra. Por quê? Porque o espaço da igreja não deve servir para isso. Independentemente de qual partido que é uma coisa que a gente se opôs justamente temendo que pudesse acontecer o que acabou acontecendo de maneira mais intensa e muito mais descarada e muito mais violenta de 2016 para cá, né? Eu costumo dizer que não fosse a participação dos evangélicos, o impeachment da Dilma talvez não pudesse ter acontecido, definitivamente a ascensão do Bolsonaro não poderia ter ocorrido, e a gestão da pandemia tal qual ela aconteceu, né? Porque teve um momento que ao atual governo só sobrou a base como aliados, como apoio, só sobraram os evangélicos, né? E isso para nós é motivo de muita tristeza, né? Pensar que na Idade Média, né, os cristãos ficaram muito conhecidos na época da peste bubônica porque eles se recusaram a abandonar, estavam lá, não fizeram o lockdown, mas por quê? Porque estavam cuidando dos enfermos, porque estavam tirando os corpos das pessoas que estavam mortas na rua, cuidando, né, servindo a sociedade, né? E aí a gente chega em 2020, 2021, né, até se intensificou isso, a gente tem grandes lideranças religiosas tentando emplacar um discurso de cerceamento de liberdade religiosa, sendo que não era nenhuma religião, eram todas as aglomerações que estavam sendo, né, cortadas, né? Então, assim, essa luta por manter cultos presenciais, quando tem 3, 4 mil pessoas morrendo de Covid todos os dias, ela só se explica, né, porque a gente conseguiu cair nessa tentação terrível de achar que política partidária pode representar, de maneira totalmente simplificada, maniqueísta, pode representar o que a gente entende como a guerra entre o bem e o mal, que é uma guerra cósmica que é extremamente cheia de nuances e extremamente complexa, e que, na verdade, a guerra do bem e o mal acontece dentro de mim, não entre você e eu, né? Então, e o que é o cristianismo que ensina isso, né? Dentro de mim existem as forças do bem e as forças do mal, e ainda indo mais longe, há correntes teológicas muito importantes na história do cristianismo que entendem que o bem é o não pensar em si e o mal é o egocentrismo, né? Então, conseguimos trocar os pés pelas mãos num nível que a gente já temia que podia acontecer, mas juntou-se o que há de pior na sociedade brasileira com o que há de pior no cristianismo. Eu gosto concordo com essa fala do Léo, tem algumas considerações, né, e é bom tê-las, mas eu também leio o seguinte: tem alguns líderes religiosos dentro do cristianismo, no recorte protestante, evangélico, mas também dentro do catolicismo, que eles dançam conforme a música. Então, quando você vê eles fazendo menção de um político fazendo campanha da ex-presidenta Dilma dentro de uma igreja, e teve a reprovação nossa e de muitos por não ser esse lugar, e você vê a mesma liderança falando contra apoiando o golpe
E depois falando do presidente eleito, presidente Lula, como falam, né? Mas é o seguinte, a gente venceu. E tem uma outra música sendo tocada, tem uma outra, a cultura está sendo resgatada, está sendo tirada dos escombros desse desgoverno, não apenas de 4 anos, mas de 6 anos. Ela está voltando com força total. É uma das ênfases do presidente Lula. Isso é muito legal. Tem um outro som que está rolando, que está chegando. Amém. As pessoas vão dançar. Alguns líderes estavam acostumados a dançar aquela coisa, eles vão querer dançar também, vão querer entrar nesse nosso som. E talvez seja esse o grande... Eu sempre gosto de acreditar que as coisas podem melhorar. Eu sou da esperança mesmo. E me esmero por isso. Por entender que esse obscurantismo todo, religioso, social, político, enfim, econômico, essa coisa, esse retorno à barbárie, ele me lembra muito a história de Nabucodonosor, que foi um grande rei da Babilônia que se achava acima de tudo e de todos, e de repente ele é cortado na raiz. Então o que fica? Me lembrou também daquela briga do Belfort com o Aranha, que os dois estavam muito, muito certo ali, né? E ele leva uma pesada no queixo e cai assim. Você fala, gente, como é que caiu assim? Parecia tão preparado. Então, o que a gente está vendo é uma possibilidade de sonhar novamente, do resgate da cidadania, do resgate da democracia, do Estado Democrático de Direito, do espaço laico, do respeito à diversidade no Brasil, porque o laicismo é isso, não é um Estado não religioso, mas é que todo mundo tem a oportunidade de acreditar no que quiser ou não acreditar. Então essa beleza, acho que foi isso que a gente sentiu no dia 30, né, quando, 8 e pouca, quando sai o resultado, a gente fala, cara, é um resgate. A vontade... Eu entrei aqui no Ninja hoje, eu saí abraçando todo mundo, porque a sensação que eu tinha é que eu já era daqui. Né? A mesma sensação que eu tinha na sua casa quando eu cheguei. Falei, cara, que bom que a gente está aqui, que bom que a gente fez uma escolha pelo lado certo da história. Então eu acredito que a ficha vai cair para algumas pessoas. Eu acredito até mesmo nesse torpor coletivo a que o fundamentalismo religioso se propõe. E é uma nova música, um novo som tá soando, e algumas pessoas vão querer dançar essa nova música, a música da esperança. Amém. Assim seja. Amém. O pastor falando, né? Mas é. Quando eu falo, por isso que doeu tanto neles, de que eu tô falando? De um projeto de hegemonização da experiência religiosa do ser evangélico. Então existe uma tentativa por parte de quem eu nem diria que é a maioria, mas por parte de vamos chamar de uma elite religiosa. Não, elite não. Da classe dominante religiosa. Grupo dominante, do grupo dominante de fazer... Porque assim, antigamente se usava a expressão, acho que hoje ninguém usa mais, né, graças a Deus, mas né, do voto de cajado. Entendeu? O voto de cajado é uma coisa que, assim, isso até uma longa conversa que eu tenho com o Juliano é que, assim, às vezes a mídia normal, não a mídia evangélica, ela reproduz exatamente o que esse grupo que domina, ou que quer dominar integralmente a experiência religiosa do ser evangélico no Brasil, eles reproduzem exatamente o que eles querem que seja reproduzido. Então acabam, mesmo sem concordar com aquilo, às vezes tentando falar contra aquilo, mas afirmando exatamente o que eles querem ver afirmado, que é o quê? Que existe apenas uma maneira de se ter uma experiência religiosa evangélica, sendo que isso nunca foi verdade, né? E a prova máxima de que isso não é verdade é o fato de existirem tantas denominações diferentes, e tantas igrejas diferentes, e tantas linguagens evangélicas diferentes, mas aí existiu e ainda existe essa tentativa de resumir o que é a essência do cristianismo ou da experiência religiosa evangélica no Brasil em pautas que são hoje absolutamente político-partidárias. E é aí que a gente, né, e é isso que a gente fala quando a gente diz a instrumentalização da religião para fins políticos. É você realmente transformar
Ao ponto de chegar no que eu falei no começo, de existir essa frase de que é impossível ser de esquerda e ser cristão. Aí você teria que apagar dos livros de história alguns dos cristãos mais interessantes que já andaram por essa terra, né? Como Martin Luther King, como Desmond Tutu, como Don Undercamera, como Elsa Tames, como Rosa Parks e tantas outras pessoas, né? Toda a galera da teologia da libertação, a galera do... Enfim. E essa frase também, que é totalmente maniqueísta, porque ninguém define o que é esquerda, de que tipo de esquerda estamos falando, ninguém define que tipo de cristão estamos falando, apenas estamos dizendo que algo não existe. E esse algo que não existe, ou é porque se quer silenciar que existe, ou se quer realmente eliminar, né, da face da terra. Até tem um exemplo muito claro disso, durante o golpe que aconteceu com a presidente Dilma. A classe média, ou as pessoas brasileiras que não estão ligadas nos evangélicos, sempre ignoraram, quando falava o nome Eduardo Cunha, para eles assim, Eduardo Cunha, o líder... Se você falasse para qualquer evangélico, Eduardo Cunha, ele sabia exatamente de quem estava falando. Desde a década de 90, ele fazia um programa na Rede Melodia chamado Meu Povo Merece Respeito, ao meio-dia, numa das maiores redes evangélicas, para falar sobre política para os evangélicos brasileiros. Meio-dia, mentira minha? Todos os evangélicos sabiam exatamente que se ele virasse presidente, o que ele ia fazer. Então, nenhuma pessoa evangélica periférica foi pega de surpresa quando ele começou a fazer assim, A voz dele era reconhecida pelas pessoas evangélicas. É você achar que essas pessoas evangélicas da periferia, elas não estão sendo letradas racialmente, politicamente, de alguma forma. Então, negar a experiência vivida pelas periferias é até você ser pego de surpresa, até quando um senador no Rio de Janeiro, que nem estava nas pesquisas, que eu não vou falar o nome, virou senador. E aí, mas por quê? Porque a campanha dele estava sendo feita dentro das igrejas. Não sabe qual pastor eu estou dizendo? Ele virou senador. Então, o senador, ele nem estava na pesquisa. Os evangélicos basicamente já sabiam que ele ia ganhar. Então, entender a experiência de um Brasil que funciona no paralelo de um outro Brasil que se acha muito esperto. Mas quando essas pessoas vão embora para casa, quando elas vão para a periferia, por exemplo, né? Moro no bairro bacana, fechou a porta, não sei o que, eu sou João, abriu, fechou, tchau, tchau, tchau. Ele tem uma outra vinda de um outro mundo, num outro lugar, que ele ri, inclusive, na dona fulana que mora no prédio dele, que ele falou assim, mas isso aqui a gente já sabia. Então esses dois Brasis não se encontram muito, e eu acho que essa experiência de falar do livro, de falar da música, de trazer esses dois mundos pra gente, parar de achar que é um bando de ignorantes, 2, entender, quando fala Deus cuida de mim, existem 8 bilhões de formas de entender o que é Deus no mundo, porque cada pessoa entende de uma forma, e aí você tem esse momento incrível que o presidente Lula ganha, você tem esses movimentos acontecendo aqui, você tem... Isso é uma novidade, 2 Grammy Award winners cantando a reconciliação de muita gente com Deus e de um novo momento para a sociedade brasileira, e um livro que está falando quem são essas pessoas, cantada por Kleber e Caetano. A minha opinião é sobre um momento totalmente disruptivo de pensar Brasil, de olhar Brasil pelo que ele é. Muito obrigado. Minha impressão, né, ouvindo a música, é como ela ficou natural, né, para vocês. Ou seja, você tinha me dito isso, né, que gravou a música do seu jeito, né? Do meu jeito. E o Kleber gravou também do jeito dele. E eu estava ouvindo o Rafael, né? Rafael comentou, é interessante porque ela não deixa de ser gospel, ela não deixa de ser uma música do Caetano. Mostrei pro meu sogro, ele falou, mas o que tem isso de evangélico? É uma música. Que legal isso. Muito legal. Acho que ficou muito isso mesmo. Na gravação, o Caetano tá lá, né? E eu também tô. A gente comentou sobre isso, a individualidade, o estilo, né? E os desencontros, os encontros, onde a gente se encontra, onde a gente... Eu acho que é isso, divisão né? diferente. E eu achei o máximo isso também, um mérito também pro Lucas, né? Que foi o técnico que estava ali na produção, porque ele viu isso, né? E ele falou, entendeu cara, tudo. É isso, vocês... Eu tô vendo duas pessoas, que você falou, que o teu sogro falou.
eu estou vendo dois sujeitos históricos ali, né? Dois mins, né? Porque o min ele não é uma coisa que elenca uma experiência individual. Não, é a experiência do sujeito. Desses 8 bilhões de mins. O min não sou eu, não é um min que enfatizaria um pensamento por exemplo, da teologia da prosperidade, ou o nome que queira dar, mas é o sujeito que está presente na história. É o sujeito que está lá na periferia, que é o que durante e por muitos é chamado do Zé Ninguém, o Zé Mané, que é o Paraíba, mas ele chega na comunidade, ele está cantando, ele cuida de mim. Eu sou um sujeito, sou conhecido por ele e sou conhecido pela minha comunidade. Então eu acho que a gente canta isso com muita naturalidade, porque é o que a gente acredita, né? E ficou lindo, ficou emocionante. Eu não tinha visto, agora estou podendo. Voltei. Foi lindo também o seu momento emocionado. Mas porque é isso, eu não tinha visto nada, absolutamente. E eu fiquei impactado vi meu filho ali também cantando. É maravilhoso. Ver essa coisa que a gente vai recebendo e vai passando. Enfim. Uma coisa que eu acho chama atenção nessa música, e eu acho que não é por acaso que ela carrega todo esse peso, e isso na verdade me veio enquanto você estava falando desses vários mins, é que assim, essa música, para usar uma expressão bem bíblica, né, bem neotestamental, ela é para os humildes de coração, é para aqueles que se permitem a admissão de sua própria vulnerabilidade. Porque quem é que precisa de cuidado? Quem é que precisa ser cuidado? Aquele que se coloca na situação de vulnerabilidade. Então, assim, talvez quando você fez essa música lá atrás, ela não fosse... enfim, a mesma música ela vai ganhar novos significados. Mas no momento em que os donos do evangelho, os donos de igreja, o que eles menos se admitem, o que eles menos se permitem, é essa vulnerabilidade. Eu não consigo ver algumas das figuras que você e eu conhecemos até relativamente de perto, ou mais de perto do que gostaríamos. Eu não consigo vê-los cantando essa música com verdade, porque é uma situação e um lugar de tanto poder e de tanto privilégio. De que cuidado eles precisam, né? Quem precisa de cuidado são os Zé Ninguéms da vida, são os porteiros, são as pessoas que se admitem à fragilidade da experiência humana, a sua incompletude, né? E eu acho que essa música é muito poderosa, porque a vulnerabilidade é que conecta as pessoas, né? Quem estuda arte, quem fala ou pensa arte, sabe muito bem disso. Os momentos de vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que a gente se conecta uns com os outros, né? E a gente entende que que a nossa experiência humana, existencial, que é tão dolorosa, muitas vezes, de solidão em muitos momentos, que ela não precisa ser solitária. E no momento que a gente se reconhece nesse lugar de vulnerabilidade, que a gente se conecta com as outras pessoas. E eu tô acreditando muito nisso, cara. Assim, essa divisão, esse Grand Canyon que parece existir na sociedade brasileira hoje, a gente vai precisar muito de arte para transpor essas... Você agora ficou um pouquinho menos pessimista. Eu queria falar a mesma coisa, Keita. Eu ia falar a mesma coisa. Agora falou com esperança. Falou com esperança. Puxa vida, gente, muita coisa importante para mim, para nós, para todo mundo, na verdade. Então, eu estou ao mesmo tempo satisfeito, grato e também meio assombrado com o tamanho das coisas todas.